Olá, bom dia, bom dia. Vamos falar sobre a graça que transforma. O que a lei revela, o que Cristo faz e como o Espírito Santo regenera. Doutor em Teologia, Nelson Alves de Andrade. Nós iremos falar aqui sobre este assunto muito interessante. A paz do Senhor, um bom dia para todos. Que Deus em Cristo abençoe a cada vida que vai estar aí na nossa live e que nós possamos entender o que nos diz a palavra do Senhor, o que nos diz a palavra de Deus sobre este assunto. A graça, que é o favor imerecido de Deus, essa graça que nos transforma, essa graça que nos regenera, que nos dá paz, que nos dá vida. O que a lei revela, será que temos que guardar a lei para a salvação? O que é que vocês acham? Alguém quer participar aí? O que Cristo faz, né? O que Cristo fez por nós e a atuação do Espírito Santo. É um assunto muito interessante. Como o Espírito Santo atua nesse processo de salvação, nesse processo de regeneração. Primeiramente, eu quero falar sobre as tábuas da lei no santuário celestial. Onde a Bíblia menciona isso? Eu fiz aqui um apanhado, fiz aqui uma pesquisa. E tenho as referências aqui, um trabalho em PDF que eu fiz. A ideia aparece principalmente em Apocalipse capítulo 11 e o versículo 19. Abriu-se então o santuário de Deus, que está no céu, e viu-se a arca da aliança. Se existe a arca, entende-se que também estão ali as tábuas da lei. Pois na arca da aliança terrena ficavam as tábuas dos 10 mandamentos. Vejamos, pois, sobre este assunto. O que significa isso teologicamente? A lei revela o caráter de Deus, revela aquilo que Deus é. Os 10 mandamentos não são apenas regras morais, são a expressão do caráter divino, santidade, justiça, fidelidade, amor e verdade. Se o tabernáculo terrestre é cópia, é sombra das realidades celestiais, né? Hebreus capítulo 8, versículo 5. Então a arca celestial representa a presença da autoridade de Deus. E as tábuas da lei representam a imutabilidade da sua vontade moral, porque Deus ele não muda. Em nenhuma circunstância Deus vai mudar, ele é Deus. Por isso no céu a lei não está abolida, ela faz parte da essência do governo humano e faz parte daquilo que Deus decretou. A presença das tábuas mostra que Deus governa com justiça. No Antigo Testamento, a arca era chamada de Arca da Aliança, Arca do Testemunho. A lei era chamada de testemunho, porque testemunhava que Deus é quem Deus é e como Ele governa. Portanto, no céu, a arca com a lei simboliza Deus é justo em todos os seus atos. O juízo de Deus é baseado em sua própria natureza. E a ordem moral do universo não muda. A lei no céu aponta para a aliança eterna. A aliança
não é apenas um acordo entre Deus e Israel. É um pacto eterno da graça de Deus. E vocês observem aí que é um pacto, né? Muito obrigado a todos aqueles que aí estão entrando. Um bom dia, a paz do Senhor Jesus. Compartilhem com outras pessoas. A lei celestial mostra que o plano da redenção não anulou a lei, mas sim satisfez sua justiça por meio de Cristo. A lei no céu aponta para Cristo como o verdadeiro sumo sacerdote e o sacerdote perfeito, porque no Antigo Testamento o sumo sacerdote era um homem pecador igual qualquer homem, também pecava. De maneira que ele tinha as companhias ali nas bordas das vestimentas, e tinha uma corda. Ele tinha que estar em movimento ali dentro do santuário. Se não houvesse um movimento, sinal de que algo aconteceu. Sinal de que estava morto. Aí eles puxavam lá por aquela corda. E Cristo, o sumo sacerdote perfeito da nossa confissão. No tabernáculo terrestre, a arca ficava no Santo dos Santos. Somente o sumo sacerdote podia entrar. No céu, Jesus entra diante da verdadeira arca, Hebreus capítulo 9 e versículo 11 ao 12. Isso mostra que ele é o mediador perfeito que cumpre a lei e intercede por nós. Ele é o sacerdote da nossa confissão. E o preço da salvação já foi pago. A tábua dos 10 mandamentos está no tabernáculo celestial porque simboliza o caráter eterno de Deus. Revela a justiça e o governo moral divino. Mostra que a aliança de Deus é uma aliança eterna, é um pacto eterno. Confirma que o tabernáculo terrestre era símbolo, era a sombra do celestial. Aponta para Cristo como mediador da nova aliança. Muito embora eis aí o tabernáculo de Deus com os homens, isto é, a morada de Deus, quando nós vamos ver, analisar o tabernáculo terrestre, tem todo um ritual, tem a pia, o propiciatório, tem todos os elementos ali. Então no céu vai ter essa simbologia de lavar-se, de banhar-se, de purificar-se para entrar no santuário? Não. Cristo, uma vez por toda, entrou no santuário. E nós vemos Hebreus 8:5, o tabernáculo terrestre é sombra do celestial. Hebreus 9, 23 ao 24, as realidades do céu são superiores e eternas. Eu não vou estar no céu mais oferecendo sacrifício, porque o sacrifício já foi feito. Apocalipse 11, 19, a arca da aliança está no céu. Mateus 5, 17, Jesus não veio abolir a lei, mas cumpri-la. Jesus cumpriu toda a lei. Eu não preciso cumprir lei para a salvação. Eu vou explicar isso aqui. É uma resposta curta. Eu preciso guardar os 10 mandamentos para me salvar? Não. Os mandamentos não salvam ninguém. Quem salva é Jesus. Mas, sim, quem é salvo vive uma vida de obediência. Se eu busco guardar, se eu procuro guardar, porque eu amo o Senhor. E na realidade, quando eu olho a Bíblia, não são apenas os 10 mandamentos, existem preceitos e mais preceitos, conforme fala Isaías. Agora vamos explicar isso aqui com profundidade, mas de forma simples e bíblica. A salvação não vem pela obediência à lei. Primeiro, se a salvação viesse por obediência à lei, não haveria necessidade de um novo pacto, de uma nova aliança, porque quando você estuda o livro de Hebreus, você vai observar que o sacerdócio do Antigo Testamento era imperfeito. Por isso que foi necessário Cristo entregar a sua vida, porque ele é homem Deus, Deus homem, ok? E ele não pecou, ele não tinha pecado. Ele cumpriu todas
às exigências da lei. Compartilhe aí com outras pessoas, coloque um coraçãozinho. Então a salvação não vem pela obediência à lei. Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 9 diz: pela graça sois salvos, por meio da fé, não vem das obras. E ninguém será justificado pelas obras da lei. Pelo contrário, a lei nos serviu de aio, a lei nos apontou a Cristo, nos mostrou Jesus, o sacrifício perfeito, e a lei aponta o meu pecado. Se realmente não fosse a lei, eu não iria saber que eu estou desobedecendo. Agora, uma vez que eu sirvo ao Senhor, eu procuro andar em obediência. Por quê? Porque nenhum ser humano consegue guardar a lei perfeitamente. A lei mostra o pecado, mas não salva. Romanos capítulo 3, o versículo 20. Guardar mandamentos não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Somente Jesus salva. Não são regras, não é eu não usar barba ou usar barba, pintar o cabelo, não pintar o cabelo, usar correntes ou não usar correntes, usar anel ou não usar anéis, usar calça comprida ou não usar calça comprida, no caso das mulheres, usar roupa colorida ou não colorida. A salvação é mediante a fé em Cristo, é a graça de Deus em nós. Então, para que servem os mandamentos? Você pode perguntar. Os mandamentos servem para revelar o caráter de Deus, mostrar a diferença entre o certo e o errado, mostrar que precisamos de Cristo. A lei é como um espelho, mostra a sujeira, mas não salva. Quem salva é o sangue de Jesus. Observe, o sangue de Jesus. Não sangue de touros ou de novilhos, conforme era no Velho Testamento, que não perdoava pecado, apenas aplacava a ira de Deus. A obediência é consequência e não causa. Depois que somos salvos, o Espírito Santo transforma o nosso coração. Aí nós vamos produzir fruto. O fruto do Espírito tem que ser produzido em nós. E o Espírito Santo, ele nos dá desejo de obediência. Não vivemos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não é obedeço para ser salvo, mas sou salvo, por isso obedeço. Me compreendem? Não é obedeço para me salvar, mas eu sou salvo, então eu vou obedecer. Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14, 15. Mas ele não disse: guarde os mandamentos para que você seja salvo. Porque se fosse assim, o sacrifício de Cristo seria nulo. A obediência não é perfeita, mas é sincera. Primeiro, nós somos seres humanos e desobedecemos a todo instante. O cristão verdadeiro não é perfeito, mas ele tem um coração voltado para Deus. Ele está buscando a perfeição. Mesmo que caia, ele se levanta e continua buscando agradar ao Senhor. Então, qual é o papel dos mandamentos na vida do salvo? Enfatizando aqui, a salvação é pela graça. A obediência é gratidão, a graça salva. A fé recebe o pecador. Ou seja, a fé recebe a Cristo, né? E o Senhor nos recebe, Ele nos aceitou. O Espírito Santo faz uma transformação em nós. E a obediência reflete essa transformação em nossas vidas. Mas transformação não é corte de cabelo, não é barba, não é brinco, não é bigode. Não é transformação. Deus não está olhando para essas coisas. E outra coisa, o povo de Israel usava barba. O povo de Israel usava ouro. Veja aqui um resumo transparente. Eu não guardo mandamentos para ser salvo. Eu guardo mandamentos porque fui salvo. A lei não salva. A lei mostra o caminho
dá vida ao salvo. Este é o caminho, andai por ele. Vamos compreender isso, queridos. Então vejam bem, lei, graça e salvação. A lei aponta o pecado. A graça perdoa o ofensor. Graça é favor imerecido. E a salvação através de Jesus. A salvação não vem porque eu guardo mandamentos. A salvação não vem por obras. A salvação não vem porque eu dou dízimo ou oferta. A graça que transforma, o que a lei revela, o que Cristo faz e como o Espírito Santo regenera. É a pergunta mais importante. Muita gente pergunta, preciso guardar os mandamentos para ser salvo? Quando eu estou falando nos mandamentos, eu estou falando em todos, não é apenas o sábado. Porque existem pessoas que frisam unicamente o sábado, não pregam os outros mandamentos. É somente o sábado. Mas os 10 mandamentos não é apenas o sábado. Mas eu procuro guardar, inclusive o sábado, porque eu sou uma pessoa salva. E essa dúvida tem gerado confusão na mente de muitas pessoas, porque misturam lei e graça, justificação e santificação. A lei nos aponta o pecado, a graça é o favor imerecido, a justificação pega o pecador e justifica, e a santificação ela é um processo. E não termina aqui, porque nós somos imperfeitos, já falei, reitero que nós somos pessoas imperfeitas. Então a base central desse estudo aqui, desta live, a lei revela o caminho. A graça nos coloca no caminho. O Espírito Santo nos mantém no caminho. Vejamos aqui o propósito da lei. A lei não salva. Nunca salvou. Romanos 3,20. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei é como um espelho. Mostra quem somos, mas não muda ninguém. A lei revela o caráter de Deus, a justiça, a verdade, a santidade e a fidelidade. Que o caráter de Deus é algo infinito. A lei aponta a Cristo. A lei aponta para Cristo, Gálatas capítulo 3, versículo 24. A lei foi nosso aio para nos conduzir a Cristo. Ou seja, a lei revela o buraco, a lei revela a situação. A graça é a mão que nos tira daquela situação, daquele poço profano. A salvação é somente pela graça. Efésios 2, 8 ao 9 diz, pela graça sois salvos, não vem das obras. Então ninguém pode se gloriar. Jejum não salva, guarda de mandamentos ou de sábado não salva, o sábado é o 4º mandamento, nem obras sociais salvam, nem rituais salvam. Somente o sacrifício de Jesus, que foi um sacrifício perfeito. Você está compreendendo isso? Salvação é graça mais a fé. Graça mais lei é esforço humano. Se você tem a graça, mas você quer seguir os rituais da lei, os mandamentos, a guarda de dias para a salvação, isso é um esforço humano. Sabemos que o 4º mandamento é o sábado. E a guarda do sábado é bem rígida. Não é como as pessoas fazem hoje. As pessoas hoje falam que guardam o sábado, mas ninguém guarda realmente o sábado como deveria ser guardado. Me poupe, mas não guarda. Se reúne no sábado, louva ao Senhor, prega o sábado, ok, tranquilo, porque quem mudou o sábado para o domingo foi Constantino. Mas isso não é para a salvação. A graça é quem transforma. A graça não é apenas perdão. A graça é poder que transforma.
Tito 2, 11 ao 12 diz a graça que ensina a renunciar à impiedade. A graça não passa pano no pecado, a graça quebra o poder do pecado. E você pode dizer assim, mas então porque eu estou na graça eu posso pecar? Não, eu não posso viver uma vida de pecado. A palavra do Senhor nos diz, filhinhos, não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e nós pecamos a todo instante, a todo momento. Nós não somos salvos, ou não seremos arrebatados porque estou 100% perfeito. Não, porque a graça de Deus me envolveu, a graça de Deus me comprou. Graça que não transforma não é graça, é desculpa. O papel do Espírito Santo, depois que nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo muda os nossos desejos. Isso, gente, não é de um dia para outro. É uma luta diária, são todos os dias. O apóstolo Paulo fala dessa luta, dessa peleja da carne contra o espírito, do espírito contra a carne. É uma guerra tremenda. E tira o prazer do pecado. Nos dá prazer na palavra. O salvo ele tem prazer de meditar na lei do Senhor de dia e de noite. O Espírito Santo nos ensina a obedecer. Aí nós vemos a produção do fruto, que é Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 23. Amor, paciência, fé, longanimidade e bondade. E o principal é o amor. A obediência não é causa da salvação. A obediência é fruto da salvação. A obediência é consequência, não exigência para a salvação. João 14, 15. Se me amares, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, eu não obedeço para ser salvo. Eu obedeço porque eu fui salvo. Se alguém diz que é salvo, mas não mostra fruto, ele não nasceu de novo. Mateus 7, 20. Pelos frutos os conhecereis. Agora, que tipo de cristianismo, que tipo de cristão, que tipo de pessoa que diz que é salva e não aceita o outro irmão porque é da Batista, porque é da Assembleia, porque é da Adventista, porque é da Presbiteriana? Eu te pergunto, que evangelho é esse? Que evangelho é esse? A pessoa que fica criticando, julgando o outro. Ninguém tem direito de julgar ninguém. Como a graça transforma a vida prática, nós vemos que ela vai realmente transformar. Nós temos a pornografia, da pornografia para a pureza, da mentira para a verdade, do adultério para a fidelidade, da violência para a mansidão, da amargura para perdão, do desânimo para perdão, ou seja, para a esperança, da amargura para o perdão, da religiosidade vazia para um relacionamento com Deus. O que é religiosidade vazia? É você ir à igreja por um mero costume e criticar o outro porque vai apenas aos domingos. Você não precisa estar medindo o termômetro de fé do irmão. Eu tenho aprendido isso dia após dia, momento após momento. São cristãos que estão dentro das igrejas e começam a julgar o outro. Vamos pensar um pouco, pessoal. A graça não melhora o velho homem, a graça cria um novo homem. Segundo aos Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eu já passei por vários problemas, por várias situações, estou aqui em Valparaíso já há mais de 20 anos. Visita de pastor, visita de alguém para um conselho. Ah, mas o senhor não é pastor? Ah, mas eu sou homem. Eu preciso de ajuda. Todos nós precisamos de ajuda. Mas é melhor deixar isso de lado. A graça cria um novo homem, conectando tudo ao tabernáculo celestial. A lei, dentro da arca no céu, revela o caráter eterno de Deus. E hoje eu sou o tabernáculo do Espírito Santo. A lei tem que estar dentro do meu coração. A justiça de Deus não muda. Cristo entra como sumo sacerdote no lugar santíssimo. O sangue da nova aliança nos dá acesso ao Santo dos Santos. Hoje eu posso ter um acesso direto a Deus, livre. E a graça cumpre a justiça da lei.
No céu está a lei, mas no coração do salvo está a graça. E nós somos chamados à transformação. Aqui está a ministração final. Hoje, Deus não quer que você apenas saiba sobre graça. Ele quer que você viva essa graça. Quem está cansado de tentar cumprir a lei no seu próprio esforço? Quem quer experimentar realmente a liberdade verdadeira? Viver uma vida em Cristo, mas vive subjugado a preceitos e a normas aparentes, mas o coração está cheio de pecado. E Jesus chama esse tipo de gente de sepulcros caiados, por fora tão lindos, maravilhosos, mas por dentro estão podres. Quem deseja uma transformação real, entra na presença de Deus, busca a presença do Senhor, perdoa, transforma. Então, gente, a lei mostra que Deus, o que Deus realmente requer, o que Deus quer de nós. A graça nos capacita a viver o que Deus requer. Somos salvos pela graça, transformados pelo Espírito e conduzidos à obediência por amor. Devemos fazer por amor a Deus. Devemos fazer por amor ao Senhor. Vocês me compreendem ou não? Aí eu tenho que guardar o sábado para me salvar? A Bíblia não ensina que guardar o sábado salva alguém. Eu ouvi uma live ontem e uma pessoa de renome dizendo, porque falou assim, se você, por exemplo, quais são os 10 mandamentos? Citou. Se você quebrar um, você quebra todos. Então o sábado também está incluído. Então você tem que guardar sim para ser salvo. Essa pessoa falando, uma pessoa de renome, um pastor de renome. Eu pensei, uau! Gente, são apenas 10 mandamentos. Mas vamos falar, não adulterarás, por exemplo. A Bíblia diz, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração já adulterou. Será que você nunca cobiçou a mulher do próximo? Será que você nunca pensou em alguma situação? Jesus veio anular as intenções, as más intenções do nosso coração. É por isso que nós precisamos lutar constantemente. Qualquer pregador famoso ou não que diga, para ser salvo tem que guardar o sábado, está contradizendo diretamente o Novo Testamento que afirma ninguém será justificado pelas obras da lei. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Se a justiça viesse pela lei, então Cristo morreu em vão. Gálatas capítulo 2, versículo 21. Porque pela graça sois salvos, não vem das obras. Efésios capítulo 2, 8 ao 9. Guardar o sábado, guardar domingo ou segunda, dieta, festa ou qualquer mandamento não salva. Eu conheço muitas pessoas que afirmam sim que tem que guardar o sábado para ser salvo. O sacrifício de Cristo foi em vão? Salvação tem um único fundamento, a obra de Cristo na cruz, mas a fé no seu nome. Dizer que guardar o sábado salva é heresia da salvação por obras, ok? E como eu já disse aqui, ninguém guarda o sábado hoje, não venha me dizer que guarda porque não guarda. O Senhor é contra o sábado? Não, eu não sou contra o sábado. O sábado nunca fui. Paulo enfrentou esse problema na igreja da Galácia. Alguns diziam, tem que circuncidar para ser salvo. Tem que guardar a lei para ser salvo. Paulo respondeu de forma dura, ó insensatos Gálatas, quem vos assassinou? Gálatas capítulo 3, versículo 1, e afirma, guardar rituais não salva. A fé em Cristo salva. Misturar lei com graça para obter salvação é negar a suficiência da cruz. O sábado foi dado a Israel como sinal da antiga aliança. Êxodo capítulo 31, versículo 16 ao 17 diz, sinal perpétuo entre eu e os filhos de Israel. Nunca foi dado como condição de salvação para os gentios. E no Novo Testamento não há um texto sequer dizendo que guardar o sábado é condição para a salvação.
Os apóstolos nunca ensinaram isso. A igreja primitiva nunca pregou isso, como também nunca pregou o domingo. O Novo Testamento coloca Cristo, não o sábado, como descanso. Hebreus capítulo 4 ensina o sábado era sombra. Cristo é o verdadeiro descanso. Jesus diz, vinde a mim e eu vos darei descanso. Mateus capítulo 11, 28. O descanso não é um dia, é uma pessoa. Guardar o sábado não é proibido, mas também não é obrigatório. É um dever daquele que considera. Mas se eu não guardar, eu estou perdido? De jeito nenhum. Ah, mas não guarda o sábado, mas tropeça no outro mandamento. Está perdido? Também não. Eu tenho que tomar posse daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Se alguém guarda o sábado, amém, aleluia. Eu, por exemplo, respeito o sábado. Eu não vou dizer que eu guardo o sábado porque eu não guardo, eu respeito. Sei que é o dia do Senhor porque está escrito na Bíblia. Sei que foi Constantino que mudou o sábado para o domingo porque está na história da igreja. Ok? Sou pentecostal, eu creio no batismo com o Espírito Santo. Eu creio nos dons espirituais como a Bíblia ensina. E se não guardar o sábado? Ok. E se tropeçar no mandamento? Ok. E se cumprir? Ok. Mas eu devo lutar para obedecer. Romanos 14, 5. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Jesus ele santificou o sábado porque ele terminou a sua obra. Mas significa que os outros dias não são santos? Todos os dias são santos. Todos os dias foram feitos pelo Senhor, não foi exclusivamente o sábado. Só que o Senhor terminou a sua obra e descansou. Mas como assim descansou? Deus não se cansa. Ele terminou, ele acabou a obra. Uau, que maravilha, terminei. Cada um esteja plenamente convicto. E Paulo conclui, não julgue quem guarda, não julgue quem não guarda. Nisso aí consiste realmente o pecado. Julgar o outro porque não guarda, julgar o outro porque guarda. Eu reafirmo, que tipo de cristianismo nós estamos vivendo? Você não é obrigado a concordar com nada do que eu estou falando, mas eu também não sou obrigado a concordar com nada daquilo que você pode falar, ou que alguém pode falar depois da minha live, ok? Respeito o julgamento, a forma crítica de cada um. Mas não julgue quem guarda, não julgue quem não guarda, mas nunca como condição de salvação. A maior mentira teológica, guardar o sábado para a salvação. Porque isso implica, a cruz não bastou. O sangue de Cristo é insuficiente. A graça não é suficiente. O Espírito Santo não basta. E o que eu ouvi um pastor falando sobre tem que guardar o sábado para a salvação, me poupe, viu? Paulo disse, vocês se desligaram de Cristo, vocês que querem justificar-se pela lei. Gálatas 5:4. E outra coisa, a lei não é somente o sábado. Verdade final, guardar mandamentos é fruto da salvação. Não é meio, não é fim. Jesus salva, a graça transforma. A obediência é resultado, não condição. Eu espero que você tenha compreendido. Eu vou até citar aqui onde eu pesquisei. A Bíblia Sagrada, João Ferreira de Almeida. O Novo Testamento, sua origem e desenvolvimento, F.F. Bruce. Introdução ao Novo Testamento, Douglas A. Moo Carlson. A Graça e a Lei Teológica na Teologia Paulina, Daniel Chauvert. O Espírito e o Povo de Deus, Paulo Gordon. Teologia Sistemática, Pecado e Salvação e a Vida Cristã, Norman Geisler. Teologia Sistemática, Uma Nova Perspectiva Evangélica, Wayne Grudem. Comentário do Novo Testamento, Gálatas, William Hendriksen. O Todo da Escritura, uma teologia bíblica do Antigo e Novo Testamento, Walter Kaiser. Gálatas, a Carta da Liberdade Cristã, Hernandes Dias Lopes. O Evangelho segundo Jesus, John MacArthur. A Maravilhosa Graça de Deus, John Piper.
A Vida Cheia do Espírito, Oswaldo J. Sander. A Lei e sua função na Nova Aliança, Thomas Reinhardt. A Mensagem de Gálatas, a Verdade do Evangelho, John Stott. Porque Jesus, simplesmente Jesus, porque Jesus é tão importante hoje, N.T. Wright e outras referências, ok? Eu espero que você possa compartilhar com outras pessoas aí, eu espero que você tenha gostado dessa live, que Deus abençoe. Esta é a minha visão. Eu sou pentecostal, eu até vou aos sábados à Igreja Adventista, eu aceitei Jesus através da Igreja Adventista, é uma igreja também que diz que guarda o sábado, mas não é somente a Igreja Adventista, né? Existem outras igrejas adventistas, outros adventistas, existem batistas que guardam o sábado, existem várias igrejas adventistas, né? Várias visões, e vamos, pessoal, aceitar a ideia de todos, no sentido de não estar discutindo, mas mostrar, levar as pessoas a ter um entendimento que a salvação é somente por Jesus, não é Maria que salva, não é o frequentar uma igreja, não é o dar um dízimo ou dar uma oferta, ir à praia ou não ir à praia, vestir uma sunga ou não vestir uma sunga, né? Até algumas pessoas me criticam porque eu posto as minhas fotos, mas eu vivo a minha vida. Um grande abraço e um grande beijo, ok?